vou te contar a história da minha família. Só que para contar tudo, eu preciso falar da minha avó. Minha avó materna, Hilda. Ela nasceu em 1924, a mais nova de 4 irmãos. Ilka, Walter, Fernando e ela. Minha avó sempre sonhou em ser atriz. Mas nem pensar que moça direita pudesse flertar com a profissão de atriz, porque naquela época era a profissão de puta. Minha avó então foi aprender corte e costura e acabou ficando noiva de um militar e trocava cartas com ele enquanto ele esteve na guerra. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Aí ela já tinha um pouco mais de 18 anos. Era início dos anos 40. E quando a guerra acabou, o tal noivo voltou vivo, mas ela descobriu que o safado tinha uma amante. Minha avó sofreu pra caramba. Ela era muito católica, Carola, e acabou sendo levada pra Corimba por uma amiga que prometeu que os trabalhos da Umbanda iam fazer ela esquecer o tal noivo safado. Sereia, 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 mamãe mundial. E lá foi minha avó pra Macumba e, com a fé no sincretismo religioso, se entregou pra Umbanda. E foi no terreiro, reino de Nanã e Xangô, que ela conheceu, além da espiritualidade, o verdadeiro amor da sua vida. Meu avô Barroso, Armando Amaral Rebelo. Meu avô ganhou esse apelido de Barroso criança ainda. Ele sempre jogava pelada num campo de várzea e chegava em casa coberto de barro. Eu não nasci em tempo de conhecer o meu avô materno. Vô Barroso era 11 anos mais velho que a minha avó, viúvo já 2 vezes e pai de 3 filhos. E dirigente do terreiro. Foi ele que providenciou os trabalhos que ajudaram a minha avó a se livrar da paixão pelo tal militar. Ela me contava que era basicamente colocar tudo que lembrasse ou pertencesse ao ex-noivo dentro de uma caixa de madeira e enterrar. E seguiu frequentando o terreiro. Acabou desenvolvendo as suas entidades espirituais como médium. E se apaixonando pelo morenão bonito que era o meu avô. E desse casamento nasceram Jorge Fernando e Maria Conceição, meu tio e minha mãe. Os meus avós criaram os filhos em Del Castilho, subúrbio do Rio. O apartamento era pequeno para 5 adultos, 2 crianças e 2 adolescentes. Ali, eles já viviam como uma trupe de circo. A minha avó via o filho crescer com a mesma paixão que ela tinha pelo teatro. E é claro que ela estimulou isso. Era teatro na escola, em casa, na rua. Eu sou Jorge, em homenagem a São Jorge. Como milhões de brasileiros, eu me apeguei a esse santo que me protege, que me guarda e que me livra dos inimigos, caso eu os tenha. Tudo era show. Então ele fazia um show em casa, todo mundo tinha que ficar sentado, era um saco. Tudo é show! O que eu quero é show pra me exibir. Aí eu falava, deixa eu ser a bilheteira, que aí eu ficava no corredor me distraindo, passava um, eu dava um papelzinho, que era um dinheiro, pegava dinheiro da bilheteria, e ele lá produzindo, fazendo as peças dele dentro do quarto. O meu avô foi o cara que abriu a mente da minha avó pra muita coisa, inclusive pra aceitar a homossexualidade do meu tio. Que quando o Jorge disse em casa que era gay, a minha avó pegou e levou ele no médico. Aí o médico falou assim, minha senhora, esse menino sabe o que ele quer, deixa ele viver a vida dele. O que a senhora falou, mãe? Sem mentir, hein, mãe? Já que não tem jeito, vamos tomar um sorvete. O meu avô disse pra ela, deixa o menino ser o que ele quiser. E esse virou o lema da minha família.
Faltou eu contar dos agregados mais família que a gente tem. É a família Schumann. Eles eram vizinhos de porta no apartamento de Del Castilho e a vida foi nos guiando juntos em um curso só. Até hoje nos entrelaçando em praticamente todas as histórias. Eu conheci o Jorge quando ele tinha 12 ou 13 anos e ele parecia que tinha 16, 17. Depois ele foi crescendo cada vez mais e se transformando em homem cada vez mais. A tia Catarina tinha mais ou menos a mesma idade do Jorge e foi ela que mostrou muito ou quase tudo de arte para ele. Que fazia a cabeça da gente era Caetano, era Gil, era Edu Lobo. O Jorge foi a todos os festivais da canção comigo no Maracanãzinho. Ela e o marido, o tio Alfredo, se tornaram os melhores amigos, compadres da minha mãe e do meu tio. A gente levava ele para o teatro. Eu fiquei impressionada com o Jorge, que o Jorge ia tanto via nas selvas da cidade, ele tinha o texto de todo mundo decorado. Aí teve um dia que um ator faltou e ele falou, eu sei. E os 3 filhos dele são os afilhados da minha mãe, meus primos e os meus melhores amigos. Renata, Giga e Bebel. Eu acredito que a nossa união veio da amizade, assim, da minha mãe com o Jorge e a minha madrinha. E Carol, vocês vão ter que arrumar a casa. Sim! Eu sou louca, mas não sou tanto. Parece! Tia, olha, eu gosto muito de você, eu gosto tanto que eu acho que você arrumar a casa pela gente, tá? Essa amizade foi forte para manter as duas famílias unidas e a gente se reconhece como família mesmo. A gente saiu de um lugar muito pobre, né? Muito precário. Mesmo assim, de todas as formas, o Jorge, a minha mãe, a minha madrinha, eles faziam aquilo ali ser uma coisa muito lúdica. Em 77, a minha mãe enfrentava um aborto espontâneo da sua primeira gravidez em Cuiabá. E a minha avó estava lá com ela e com meu pai, que tinha sido transferido para trabalhar lá. O meu tio estava em Paris com os Zezé Croquettes. O Jorginho, ele já entra no grupo trazendo a contribuição dele, que é essa euforia, né? Essa energia que ele sempre colocava nos trabalhos dele. Lindinho, de olho azul. Sabe, vamos pegar ele pra fazer o Pierrot. Vai ser um Pierrot diferente, não é aquele Pierrot o Picasso, aquela coisa lânguida, não. Ele era um bonequinho. Ai, o amor me paralisa. Ô, Colombina, por que você não aceita meu amor? Sem você, a minha garganta seca, a minha voz se cala e só murmuro pranto. Ai, Colombina, eu te amo. Mas, infelizmente, ele teve que voltar correndo porque o pai dele faleceu. E com a morte do meu avô, voltou todo mundo pro Rio. E meu tio, como tinha voltado de Paris, ele resolveu ficar no Rio com a minha avó e com a minha mãe. Ele começou a se envolver com atores aqui da Zona Sul. A gente ainda morava em Del Castilho. Ele falou que vinha pra Zona Sul e vinha sinal de dedo. Pessoas pensavam que ele era playboy, né? E acho que foi a primeira pessoa que eu conheci que morava em Del Castilho. E ele acabou inventando uma paixão e se casando com uma amiga. A Lúcia. Ela era dançarina em uma boate em Copacabana e a onda dele era ficar sentado, bebendo um uísque e vendo ela dançar. Mas esse casamento não durou nada. Não foi eu nem ele que nos separamos. Foi a minha família quando descobriu que ele era gay. Aí resolveu. Não, Lúcia, como é que você vai ficar? Você é nova, casada com gay? Gay! Ah, meu Deus. Alguém tem dúvida? Eu vou falar sério, gente. Vamos? Alguém tem dúvida? Não, porque senão eu escuto a peça inteira. É viado, não é viado, não. Olha lá, é viado. É viado. Então vamos deixar um negócio claro. É viado e ponto. Tá bom? Eu dirigi um programa na TV Cultura aqui de São Paulo, chama Teatro 2. E eu precisava de um ator para fazer um determinado personagem. Eu abri testes. E apareceu um rapaz magrinho, de olho azul, bem forte.
me disse que ele precisava fazer aquele papel lá, porque ele precisava também do dinheiro para ele poder voltar para o Rio, porque ele tinha feito uma temporada em Paris com os Croquettes e ele estava sem dinheiro nenhum e ele precisava voltar para o Rio de Janeiro, enfim. Além de ter ido muito bem no teste, eu dirigi nessa peça, Hoje é Dia de Rock, que é da TV Cultura aqui de São Paulo. Bye bye, happiness, hello, Ele fazia teatro no Visconde de Cairu, que era a escola que ele estudava no Meia. Ele fez zoológico do Edward Albee. E a professora dele de teatro inscreveu eles no Festival de Campina Grande e o Jorge ganhou o prêmio de melhor ator. O personagem chega num parque, encontra um sujeito sentado no banco e ele começa a contar a história dele pro cara. Ele fala. O cara não fala uma palavra, porque ele fala sem parar. Eu fui no zoológico. É decidir o negócio. Você vai ver isso na TV amanhã. Como é teu nome? Eu vi que aquele personagem estava ali para não ouvir o que o outro falava. O que eu fiz? Fiz um trabalho em cima do texto, cortei esse personagem e joguei a função dramática para o público. Para ensaiar, ele pega a barca em Niterói e vem e senta do lado de uma pessoa e faz o texto inteiro. Esse era o Jorge Fernando, né? Por de tudo que aconteceu, que ele ganhou o prêmio como melhor ator, que minha mãe produziu o zoológico, às vezes só tinha minha mãe e eu na plateia, mas ele produziu, ele bancava o teatro. Foi no teatro que meu tio foi aprendendo, se destacando, até que ele resolveu enfiar o pé na porta, literalmente, do diretor Walter Avancini, declamando o texto da peça que ele fazia, o zoológico. Ele só fez assim, eu falei, devo estar gritando, né? Aí eu fui abaixando o tom, ele foi sentando, eu fui falando, sentando, ele foi sentando, eu fui sentando, ele sentou. Quando eu sentei, rolaram 2 lagrimonas. Sabe quando o ator vê que arrasou? Vê as atrizes, quando começa a chorar, para, fica muda, fica só segurando o close lá com aquelas lágrimas. Eu botei ainda aquela respiração, sabe, aquele sofreguidão, sabe? Coisa que dá igual coceira. Fiquei assim, aí ele ligou pro Daniel Filho. Conclusão, fui eu pra Herbert Richards, lá na usina, e tinha um teste com mais 7 atores, o mesmo texto, todo mundo dizendo o texto pra câmera. O Daniel botou todo mundo dentro do caminhão pra assistir os testes. Todo mundo votou em mim, inclusive eu. E aí ele ganhou o primeiro papel na televisão como ator, na série Ciranda Cirandinha. Ele contracenava com a Lucélia Santos, Fábio Júnior e Denise Bandeira. E ele não parou mais. Alto astral, alegre, de bem com a vida. E bom ator. É muito bom contracenar com um bom ator. Quando esse ator vira diretor, o olhar ator dele, o olhar que está dentro das intenções de um texto, que está dentro da compreensão real e geral de um espetáculo, esse diretor era Jorge Fernando. A primeira novela que eu fiz lá de sucesso foi Jogo da Vida. E o diretor era Roberto Tal e o assistente dele era o Jorge Fernando. Aliás, 2 assistentes, o Jorge Fernando e o Guel Arraes. Claro que eu me apaixonei pelo Guel, né? Não, e Guel macho pra caralho. Eu comecei a fazer a televisão de uma maneira mais assim, vou passar por aqui daqui pra voltar a fazer cinema, achava aquilo uma coisa menor no início, né? O Jorginho não. Ele vinha de Paris, ele vinha de Del Castilho, entendeu? E a televisão é Del Castilho, né? Ele fazia a novela pro povão. O Jorginho não fazia uma novela sofisticada, que não sei o quê. Não, ele queria que as pessoas rissem. Ele queria que as pessoas se divertissem. Ele queria entretenimento. Ele falava, novela das 7 é radionovela. É pra você escutar, porque a dona de ele queria realmente se comunicar com o público. Ele falava, é aquela novela que a dona de casa tá fazendo as coisas aqui, tá cozinhando, tá não sei o que, mas tá escutando. Eu não sei se é porque eu venho do coração do subúrbio carioca que eu trouxe essa coisa popular, né? Mas a televisão me ensinou muito isso. Eu acho que o espetáculo tem que ter várias leituras e sempre compreensíveis. Eu acho que o público gosta de entender aquilo que tá vendo.
E aí esse amor pela arte popular, entendeu? Para falar pro povo, para fazer as pessoas rirem, seja no teatro, seja no circo, seja na televisão, né? Essa paixão que ele tinha, esse respeito que ele tinha pelo público, eu aprendi muito com ele. Nosso material de trabalho é o sonho. E o Jorginho sabia como levar esse sonho. Ele sabia como levar. Ele levava grandiosamente. Tinha muitas glórias, mas ele sofria muita responsabilidade, muitas cenas, muita coisa. Eu nem sei como eles conseguiam. Eles dirigiam, ele e o Guel, né? Era Batman e Robin. Eu me sinto